Pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 6 do capítulo 6 do volume 1 do livro do professor Moisés Nusenvai, curso de Física Básica, ok? Essa questão corresponde à questão do capítulo de trabalho e energia e envolve conceitos de conservação da energia. A questão diz o seguinte: uma balança de mola é calibrada de tal forma que o prato desce de 1 centímetro quando sua massa de 0,5 kg está em equilíbrio sobre ele. Uma bola de 0,5 kg de massa fresca de pão, guardada numa prateleira 1 metro acima do prato da balança, escorrega da prateleira e cai sobre ele. Não levando em conta as massas do prato e da mola, de quanto desce o prato da balança. Então, a situação da questão pode ser ilustrada na seguinte figura, e do qual dividiremos a dinâmica do problema em duas porções. A primeira porção, aquela que corresponde à queda livre da bola, da massa fresca de pão até o prato da balança. Com isso, nós vamos descobrir qual a velocidade final que a massa fresca atinge a balança. Com esse valor de velocidade, nós podemos descobrir a deformação da mola da segunda parte da dinâmica desse problema, onde a segunda parte é aquela pelo qual essa energia cinética no ponto ali onde a massa encontra a balança, toda essa energia cinética será convertida em energia potencial elástica, que vai deformar a mola, mais potencial gravitacional. Então, a primeira porção da dinâmica, nós utilizaremos a equação de Torricelli para poder descobrir a velocidade final, e na segunda parte do problema, nós utilizamos a lei da conservação da energia mecânica. Então, o sistema, como eu estava a falar, pode ser ilustrado na seguinte figura, e onde nessa primeira parte, essa bola de massa 0,5 kg cai de uma prateleira de 1 metro e atinge a balança com velocidade v. Então, estou adotando meu sistema de coordenadas z orientado com valor positivo para cima, e então o meu nível de referência zero é a situação onde a balança está ali não deformada, na situação de equilíbrio. Então, nessa primeira parte, a bola que sai com a velocidade igual a zero vai atingir a balança com velocidade v, e esse valor pode ser encontrado utilizando a equação de Torricelli da seguinte forma. Então, temos que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes a aceleração, aqui no caso é da gravidade, g, e essa altura, a diferença, é o h, tá certo? Então, temos que a velocidade inicial é igual a zero e que o h é igual a 1 metro, e com isso podemos determinar o valor da velocidade final. Então, sendo v0 igual a zero e h igual a 1, temos que o v vai ser igual a raiz de 2gh, substituindo os valores de g por 9,8 metros por segundo ao quadrado e o h de 1 metro, encontramos uma velocidade de aproximadamente 4,43 metros por segundo. Então, como eu estava a falar, essa é a velocidade em que a bola encontra o prato da balança, e a segunda porção do movimento aqui corresponde àquela no qual essa energia cinética vai ser convertida em energia potencial elástica, que vai ser responsável pela compressão da mola, e em energia potencial gravitacional, ok? Então, vamos lá para a segunda parte aqui do problema. Então, a energia cinética ao final da queda livre em z igual a zero, será convertida em energia potencial elástica, que deformará a mola de ΔZ e uma energia potencial gravitacional. Então, temos que a energia inicial é só a cinética, e a final aqui vai ser a potencial elástica mais potencial gravitacional. Então, escrevendo as expressões das energias correspondentes a cada termo, temos que a energia cinética é mv2 sobre 2, a potencial elástica é K
no caso o eixo é o Z, e eu estou chamando essa deformação de ΔZ, então vai ser K ΔZ ao quadrado sobre 2, e a potencial gravitacional mg ΔZ. Então, o que queremos descobrir é o ΔZ, então notem que eu tenho uma equação do segundo grau para ΔZ, né? Tem um termo quadrático e um termo linear. Então, temos uma equação a ser resolvida, que é a equação do segundo grau, e vamos determinar dois valores de ΔZ quando substituímos os valores da velocidade e da constante da mola. Mas para isso precisamos encontrar a constante da mola. Então, só evidenciando o ΔZ aqui. Então, ΔZ é igual a menos B. O menos B é mg, então fica menos mg, mais ou menos raiz de delta. Aí quem é o delta? É o b ao quadrado, então mg ao quadrado, menos 4a, tá aqui o a, d sobre 2, e o c, esse termo vai passar para cá, então vai ficar negativo. Então, menos mv2 sobre 2, sobre 2a, 2 e o a, k sobre 2. Então, cortando esse 4 com esse 2, esse 2, esse 2 com esse outro 2 aqui, então o que nós encontramos é que ΔZ é igual a menos mg, mais ou menos raiz de mg ao quadrado, mais k mv2, tudo isso sobre k. Pronto. Então, temos a expressão de ΔZ. Como eu estava a mencionar, temos o valor de V, temos o valor da massa, 0,5 kg, temos a aceleração da gravidade. Então, o único termo que está faltando para nós finalizarmos a questão é a constante elástica da mola. Mas notem que a questão dá a seguinte condição, que o prato desce 1 centímetro quando uma massa de 0,5 kg está em equilíbrio sobre ele. Então, representando isso num diagrama de corpo livre, temos a aplicação de duas forças, né? Temos a aplicação da força-peso e da força elástica, tendendo a trazer essa mola à situação não deformada, a situação relaxada. Então, fazendo essa relação, utilizando a segunda lei de Newton e fazendo essa relação e sabendo que essa situação é uma situação de equilíbrio, então igualamos a força-peso à força elástica e conseguimos descobrir quem é a constante elástica da mola. Então, o valor da constante elástica pode ser determinado sabendo que a mola é deformada de 1 centímetro, isso é igual a 0,01 metro, por uma massa de 0,5 kg. Assim, estando na balança equilíbrio, temos que a força-peso vai se balancear com a força elástica, que é dado por Kx, né, o módulo. Então, temos que a constante elástica é igual a mg sobre z, tá certo? Então, eu representei aqui o diagrama de corpo livre. Então, agora, o que fazemos é, utilizando a expressão 5 e 2 em 4, determinamos o ΔZ. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, substituindo os valores inicialmente apenas para substituir logo os valores e encontrar logo o valor da constante elástica, então basta substituir o valor de m, de z e de g, tá certo? Então, substituindo esses valores, m 0,5, o g 9,8 e o z 0,01. Então, isso resulta uma constante elástica da mola de 490 newtons por metro. Então, pronto. Finalmente, temos o valor de K explicitamente e o valor de V. Então, basta substituir isso na expressão de ΔZ. Então, substituindo as equações 6, 2 na equação 4, nós temos que, então, aqui eu substituir os valores e nós teremos 2 ΔZ. Teremos esse valor aqui, um valor positivo, de aproximadamente 13,19 centímetros e um outro de menos 15,19 centímetros. Mas notem, volto aqui para o esquema da figura, de acordo com o sistema de coordenadas adotado, sendo Z meu nível de referência na situação onde o prato da balança está nessa posição, implicando que a mola está relaxada, então uma deformação aqui ocasionada comprimindo essa mola
gerará um deslocamento ΔZ negativo. Então, das duas respostas encontradas, o valor correto é o valor que corresponde ao valor negativo. Então, aqui eu falo como o eixo Z é positivo para cima e Z0 é a posição inicial do prato da balança, então a resposta deve ser o valor negativo, isto é, ΔZ é aproximadamente menos 15,19 centímetros. Então é isso, essa questão, como vocês notaram, é uma questão que envolve conceitos de conservação da energia cinética sendo transformada em potencial elástico e potencial gravitacional. E vale destacar que a primeira porção aqui, ao invés de utilizar a equação de Torricelli, nós poderíamos ter feito também utilizando conservação da energia, transformando a energia potencial gravitacional em energia potencial cinética. Mas resolvi fazer dessa seguinte forma, mas seria uma outra opção. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo com a próxima solução e até mais. Tchau, tchau.